interligado nele. Neste momento, eu peço pela paz eterna, pelos encarnados e desencarnados, pelos amigos e inimigos. Vamos orar por todos os irmãos dessa listagem. E eu falo, a Dona Isabel Tinoco de Oliveira, Fausto de Diniz, Magnus Bezerra, Francisca Pereira de Araújo e família, Zildo Pereira da Silva e família, Eva Cristina de Oliveira Maués, Luiz Araquém de Assunção, Linaldo da Silva, Clarissa Gugel de Macedo, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Gabriela de Souza Ferreira, Genésio Ferreira da Silva, Ana Lúcia Cocino da Silveira Cunha, Magazine Francisca de Lima, Alessandra Mendes Pacheco, Alixson Roberto Guerra Vale, Mateus de Araújo Rocha, Ribamar Arbu de Carvalho, Josimar Paiva da Silva, Magnus de Araújo, Rita de Cássia Santos, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Everilce Pereira Fidelis Santos Silva, Agleidson Câmara de Souza, Mário Luciano Xavier, Francisco Alves dos Santos, Célia Regina Camargo Rodrigues, Francisca Martins de Araújo e família, Josete Guabiraba de Carvalho, Bruna Michele Pereira Mendes Alves. Que o Jesus, em sua infinita bondade, ele sabe o que cada um necessita e todos nós, com nossos pensamentos, o nosso pensamento é força, o nosso pensamento ligado a Jesus, todos nós podemos fazer a nossa oração. Isso é caridade. Todos nós podemos orar por cada um necessitado. E nesse momento, eu vou fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. E o que é que ele fala? Fala de caridade. O nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o Evangelho da noite de hoje, do nosso livro O Pão Nosso, é psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual é o Emmanuel. O capítulo é o 31, intitulado Com Caridade. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, ele fala: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E eu fui procurar o significado da palavra caridade. Caridade vem do latim, significa amor, ternura e cuidado. E ainda diz, praticar praticar todos os atos de bondade, generosidade, com o objetivo de ajudar e beneficiar o próximo, sem esperar nada em troca. E caridade vem de caritas, que é a nossa irmã que fez a oração de caritas, que é tão maravilhosa, né? Então ele diz, o Emmanuel nos orienta dizendo: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas, contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. É estender a mão e distribuir reconforto, é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao parceiro divino, porque há caridade em falar e ouvir. Impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés
serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem, reclamam-lhes o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedra e espinheiros, fixa-te com Jesus e pensa. Aqui ele responde a tudo, o que é a caridade, né? Graças a Deus. E nesse momento, eu vou passar a palavra ao Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos agradecer pelo dia de hoje, que nós conseguimos chegar até aqui e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje, continuando o exórdio, nós vamos fazer a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que possa passar pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vontade, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santa imagem. E assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Criador, do nosso amado Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria de Nazaré, Doutor Bezerra de Menezes, João Cílio da Costa e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Glaci Helena, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje.
Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite a todos que eu ainda não dei, que a paz do nosso Senhor Jesus adentre os corações de cada um, que aqui já estão presentes, daqueles que ainda não conseguiram chegar, daqueles que estão chegando, encarnados e desencarnados. E para dar continuidade, né, ao evangelho de ontem, muito bem proferido pela nossa irmã Rita Aparecida, e é exatamente o mesmo título, porque dá continuidade, o 5 até o 7, que é a candeia sob o alqueire, e porque Jesus falava por parábolas. A candeia sob o alqueire, né, o capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Por quê? Porque nós sabemos que a candeia é a nossa luz, né? E aí a gente vai esconder o que a gente sabe e o que a gente escuta todos os dias, mostrai, instruí-vos. Ainda diz mais, tem uma parte no Evangelho que diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, como a gente vai esconder? Uma luz que tem dentro de cada um de nós. É uma luz que ninguém tira. E então, diz aqui, referente às parábolas, eu até peguei o que significava Jesus falar, qual era a utilização de Jesus nas parábolas. Facilitar o entendimento, por quê? Porque antes as pessoas mosaicas, né, que foi as três revelações que foi Moisés, o Cristo e o Consolador, que é o Espiritismo. Por que o Consolador é o Espiritismo? Porque ele nos esclarece as nossas dúvidas referente às nossas aflições, referente às nossas dificuldades, referente aos nossos desafios, sejam desafios bons, sejam desafios sofridos, porque precisamos passar por essa lição. E então diz: facilitar o entendimento, revelar os mistérios do reino de Deus, desafiar e testar a fé, olha aí a utilização das parábolas. E depois eu vou fazer um pequeno relato sobre todas. Aumentar a compreensão dos discípulos, porque observem que em cada parábola há uma história. E é na história que a gente frisa, que a gente marca. Eu até peguei em outro centro, e na hora que eu estava falando aqui, me veio a lembrança, né? Eu sempre que me vem assim uma lembrança, eu lembro daquela parte que passa do, acho que é Tobias, né? Que está no deserto e falta água e ele acha que não vai sair daquela situação e de repente ele é instruído a se levantar, a erguer-se, a andar mais um pouco e acha água e ele acha que não foi ajuda, que foi ele. Ele não agradece a Deus, né? Como muitas vezes de nós passamos por dificuldades, nós passamos por desafios, nós passamos por circunstâncias que a gente acha que não vai passar e de repente a gente vê uma luz no fim do túnel e a gente não agradece quando passa dessa dificuldade e de repente você não vê, né? Você não vê que já passou, você simplesmente passou. E cumprir as profecias. Tudo isso é a utilização das parábolas de Jesus. Né? Aí, então, diz aqui, o item 5, né? Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para as receber. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas não as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, senão em vista de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire.
Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios. Olha aí a parte dos mistérios, que é exatamente revelar os mistérios do reino de Deus. Aí eu vou até falar sobre os mistérios já. As parábolas, com seu simbolismo e mensagens profundas, revelam aspectos do reino de Deus, que seriam difíceis de entender de outra forma. Imagine, né? Ele fala do bom samaritano. Aí o que é que ele quer dizer para a gente chegar no reino de Deus? É a gente simplesmente se moldar, é a gente se transformar, é conscientizar-se do que está sendo certo, do que está sendo errado, mesmo que te caluniem, mesmo que te julguem por algo, mesmo que façam o que fizer, não é você que está fazendo, é o próximo que está fazendo. Então, não cabe a você julgar. Deixa o próximo fazer, deixa o próximo te apedrejar, deixa ele fazer. E você silencia, como diz Madre Teresa de Calcutá. O silêncio é uma prece. Aí, então, ainda nos diz aqui. Foi assim, João Pedro? Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. Olha só, a ciência e a inteligência, que é exatamente o espiritismo, que nós sabemos que nós trabalhamos não como a religião, mas como a razão, não é verdade? E então diz aqui, o vulgo tornado adulto quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era o contrário à observação. Ainda nos fala, não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de segredo que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender sobre a terra. Lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele estará ainda no nevoeiro. Por que nevoeiro, como ele fala? Porque há muitas coisas a serem compreendidos. E quando fala nevoeiro, é a cabeça da gente ainda, principalmente, eu vou ser bem mais clara, principalmente quando nós passamos por desafios, por aflições, por situações que a gente acha que não vai passar, e a gente simplesmente já tutubia na fé. A gente já dá uma maneirada naqueles pensamentos positivos, a gente já dá uma maneirada naqueles pensamentos de orações, a gente já dá uma maneirada nos pensamentos que são de elevação, que nos eleva a alma. E então diz aqui, pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não exprimiu, por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade, a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observar. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. O tempo todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer um outro livro que você for ler, seja do Pentateuco, né? Seja de livros como, por exemplo, de André Luiz, ou qualquer um que venha a nos ensinar modelos de a perfeição de seres perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, que é o capítulo 17. Seja esse livro de André Luiz, por sinal, Missionários da Luz, muito eficiente, falando sobre a elevação do pensamento, falando sobre a gente viver em preces, o que blinda com a prece
né? Como diz Chico Xavier, a prece, ele arrebenta as portas dos céus, e principalmente quando é feito por uma mãe. Vocês me perdoem aí, mas eu estou com um cantorzinho aqui de lado, né? Mas tudo bem, vamos para frente. E então diz assim: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão os seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus os pudera iniciar nas verdades mais abstratas, por isso ele disse: aquelas que já têm, será dado ainda mais. Está lá no capítulo 18, item 15. No capítulo 18, no item 15, eu até tinha marcado, tá aqui, que diz assim, só para gente frisar aqui: tira-se aquele que não tem o que tem pouco, e tomar isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o que se dignou lhes fazer, homens cegos e surdos. Abri as vossas inteligências e os vossos corações, vedes pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpretes de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer os vossos olhos, a justiça do Senhor. Olha só, essa passagem eu achei fantástica, sabe? Porque Jesus nos ensinou o tempo todo, e eu gosto muito de falar sobre o maior antídoto, né? Isso aí foi no tempo da pandemia que o doutor Bezerra de Menezes deixou essa frase muito bem sábia e colocada, o maior antídoto, quer dizer, a resolução para tudo em nossas vidas é o amor. Fora o amor, a gente não consegue nada. Que é com amor que a gente compreende, é com amor que a gente perdoa, é com amor que a gente entende, é com amor que a gente. Enfim, é com amor que a gente tem compaixão. É com amor que a gente se coloca no lugar do próximo. Porque nunca nós sabemos o dia de amanhã. Aí ainda diz mais que entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente, os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e será assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para as fazer sair da sombra. Aqui, ligeiramente, a gente vê qualquer um de nós, não precisa ser nós as pessoas que fazem a leitura do Evangelho, mas aqueles que costumam ler o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Pentateuco, o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, o Pentateuco de Kardec, ou qualquer uma das edições do André Luiz, ou qualquer uma compilação desses de que Emmanuel fez, referente à parte ao livro de Mateus, ao livro de Marcos, de João, de Lucas, o Apocalipse, Atos dos Apóstolos e Cartas de Paulo. Não. Qualquer um de nós que lê, a gente pode, eu digo por mim, eu tiro por mim, e eu acredito que, pelo que eu conheço de muita gente que já me falou também, confirmaram a mesma coisa, é que a gente lê, aí a gente passa por cima, né, daquilo dali. De repente, você vai ler novamente, até aleatoriamente, no Evangelho no Lar, você já tem uma outra compreensão. Por quê? Porque nós já estamos amadurecendo, nós já estamos tendo mais consciência, porque nós já estamos tendo mais
o prazer da leitura já entra com mais, como eu costumo falar, um leque, né? Que o Kardec é um leque em nossa vida. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado aos que para isso não estavam preparados, os que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja da doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve ir ao seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia do tempo, de amadurecer, olha o que eu acabei de falar, e se propagar antes de apresentarem uma outra e os acontecimentos de os lhes preparar a aceitação. Aqui, meus irmãos, foi toda a leitura, porque a gente reduziu muito, né, a leitura do Evangelho, para que a gente não se atenha só à leitura, a gente vai dar espaço para o próximo falar, e amanhã, e etc. e tal, dar uma continuidade. Aqui nesse livro, roteiro sistematizado, eu peguei o seguinte: devemos espalhar conhecimentos que possuímos em benefício de todos. Então, espíritas, instruí-vos. E diz: pois a verdade não é para ser escondida de ninguém. Entretanto, ela pode ser gradualmente percebida por aqueles que se propõem a ir ao seu encontro. Aqui eu dou uma paradinha e já digo mais além. Muitas vezes, nós somos taxados, nós somos criticados, porque nós somos espíritos, porque nós somos espíritas. Aí, então, de repente você se pega fazendo em silêncio, vamos dizer assim, tudo o que você sabe. Madre Teresa de Calcutá foi perguntada por um grande jornalista se tu vai para onde? E ele vai ficar aqui sozinho? Não foi assim que nós combinamos, né? Faz. Aí então, desculpem, gente. Aí então, Madre Teresa de Calcutá perguntaram a ela: o que você fala para Deus? E ela diz: eu não falo, eu só escuto. E o que ele fala para você? Ele também não fala, ele só escuta. Quer dizer, como foi lido aqui, Deus conhece tudo da gente, conhece o nosso potencial, conhece o que nós necessitamos, conhece o que nós podemos carregar. Aquele fardo que a gente diz que a gente pode carregar, ele sabe até onde a gente pode. Aí, então, aqui, eu lembrei da história do Bartimeu, né, que chegou junto de Jesus e só disse: o que queres que eu te faça? Isso foi Bartimeu, não foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi outra história. Aí, por quê? Porque o que nós queremos? O que nós queremos? Por que vivemos? O porquê de tantas coisas, o porquê que nós queremos, o que nós queremos dessa vida? Nós queremos ser Marta ou Maria. Porque na história, as irmãs de Lázaro, isso foi lá em Betânia. A Marta foi cuidar das coisas, preocupada com aquela multidão que estava chegando à casa de Lázaro, né? E com Jesus. E a Maria, ela foi lavar os pés de Jesus, ela foi escutar as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus. E quem estava ganhando nessa situação? Era Marta ou era Maria? Era aquela que estava fazendo a limpeza ou aquela que estava limpando os pés de Jesus e ouvindo as histórias dele? Assim somos nós. O que é que nós estamos fazendo para o próximo, contando as nossas experiências, contando as nossos conhecimentos, para que esses conhecimentos cheguem e eternizem. Eles não passem só de ouvido para o outro. Aí ainda diz aqui: aquele que não sabe o que procura, não sabe o verdadeiro,
sentido da vida, né? Que diz assim, buscar o sentido da vida não é só existir, é viver. E a gente insiste em só existir. A gente insiste em só passar pela vida, só tipo assim, estou ouvindo. Quem já leu o livro Voltei, do irmão Jacob? Acredito que muitos aqui já ouviram, né? Que era representante de casa espírita, que era isso, que era aquilo, mas teve grandes decepções quando ele retornou à pátria espiritual. São quantos de nós que temos a nossa, é, a nossa decepção quando a gente retorna? Aí então diz aqui, ao invés de viver, o que é o tempo? O tempo é só um dia. E lá o tempo é outra conversa. É outro tempo, né? Aí eu peguei de um outro livro que está até aqui, que diz assim. Aliás, é da compilação que eu falei de São Lucas, né, que Emmanuel nos diz assim: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, o tempo todo. João Pedro, fecha essa porta aí, por favor. Aí, então, eu peguei aqui também de Mateus, que nos diz assim: brilhe a luz. Não escondam a luz que temos. Não vamos esconder. Diz assim, meu amigo Emmanuel, no capítulo 5 de Mateus, item 16, que diz: no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. Há sofredores inveterados que outra coisa não desmandam do além do sofrimento. Aí ele fala em outras coisas e diz: façamos nossa luz. Como nós vamos fazer nossa luz se nós já temos nossa luz? Né? Quando ele diz façamos a nossa luz, é para a gente não esconder aquilo que nós temos, o que nós já conseguimos com nossos evangelhos, o que nós já conseguimos com esses evangelhos online, os evangelhos feitos presencialmente, seja em qualquer centro espírita. E ainda diz assim: a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Quantas casas, meus irmãos? Eu estou falando aqui em casa da forma que Emmanuel falou, que são gigantescas. Casas que têm tudo, que as pessoas têm tudo, mas o consciencial não existe. É um vazio, o vazio da essência, o vazio de família, o vazio de amigos, o vazio de tudo aquilo que nos faz mais solícitos. Ainda diz mais aqui Emmanuel: com o amor estimularemos o amor, com a humildade meu Deus, geraremos a humildade, com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros, com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia, com a caridade em nosso passo semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo da hora do sofrimento. Ainda diz Emmanuel: Jesus foi a paciência sem lindes,
No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a complicar-se com o mal. E quantos dos nossos irmãos não foram assim? Ainda diz Emmanuel, ainda referente a brilhar. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam em boas obras. Então, não é com leitura, não é com as nossas explanações, não é com as nossas, mas é com as nossas boas atitudes. É com o que nós representamos dentro ou fora dos centros espíritas. Muitos está dentro dos centros espíritas, é uma pessoa. Quando sai daquele local, é uma transformação. Muitos ainda saem até criticando passistas, criticando alguém no público, criticando. Será que isso era o que Jesus faria? É se colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria? É tipo aquele filme que eu sempre falo, o QJF, o que Jesus faria. Por sinal, super indico. Aí tem a parte também que a gente nos relata aqui no 5,14, que fala exatamente sobre isso, sobre a candeia, e diz: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade. O que foi que a nossa amiga ontem falou, a Rita, referente ao óleo, o combustão? Exatamente esse óleo que a gente tem que acender, não deixar morrer. É tipo uma vela, quando uma lamparina, né? Vamos dizer assim, quando o gás está finalizando, ela começa a ficar fraquinha. É a nossa fé. Será que estamos com a fé forte, iluminando, mas iluminando com os nossos pensamentos, iluminando com as nossas preces, iluminando com as nossas boas obras? Que muitas vezes não é obrigado você sair distribuindo cestas e mais cestas e mais presentes, e o coração ainda cheio de amarguras, o coração cheio de rancores, o coração cheio de coisas que não edificam. Pelo contrário, ramificam as células e acabam atraindo para si doenças, seja câncer, seja Alzheimer, seja a diabetes, enfim. Teve até uma passagem, ultimamente, foi até lido cientificamente, né, foi comprovado que muitas pedras nos rins são rancores guardados, ódios guardados, e vão se apedrejando e vão adquirindo. Quando não vai para o rins, vai para a vesícula. E isso é o que nós queremos para a gente? Será que é isso que nós queremos? Aí, então, Emmanuel, terminando, ele diz assim: na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Quer dizer, quando nós buscamos o tempo todo, ele ainda diz mais aqui rapidinho, diz assim: a lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo da o símbolo de nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se fosses ofendido, não conserves a luz do perdão nas obras obscuras dos melindres enfermos. Quer dizer, há muitos, até espíritas, né, que
são cheios de milindres, qualquer coisinha foi isso, qualquer coisinha é aquilo e acaba se afastando. Aí, cadê a fé? Que exatamente fala na parábola, né? Tem uma parte do livro de José Carlos de Luca, que é Pensamentos que Ajudam, que diz assim, que foi até Confúcio que falou, diz assim, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Aí ainda diz, na hora da tempestade, o melhor a fazer é abrir o guarda-chuva. Quando fizer frio, agasalhe-se. No calor, refresque-se. Na escuridão, acenda sua luz. Isso aí foi dito por Confúcio, né? E para a gente louvar, agradecer ao Senhor Deus por mais uma oportunidade, a gente vai dizer: por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê paz, nos dê alento às nossas aflições, aos nossos percalços. Que Jesus chegue com a tua misericórdia, com a tua pureza de coração, com o teu bálsamo de amor, derramando sobre todos nós muita paz, muito amor, muita compreensão, muita luz. E por toda uma noite, por todo o início de uma semana, o final de semana, continuemos buscando, emanando luz, essa luz que faz parte de cada um de nós, pedindo a Maria que ela continue intercedendo por cada um de nós, para que a gente, ao chegar junto de Jesus, galgarear aos pés do Pai. Né? Seja nós encarnados, nós desencarnados, que só muda a estrada. E assim a gente também agradecer a doutora Bezerra de Menezes, a toda a sua falange, a toda a sua equipe, que está sempre presente em todos os nossos meios, em todos os nossos, ainda as nossas aflições. Nos ajude, nos proteja, nos dê sabedoria, dá fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre, a compreensão e esperar o tempo de Deus, e a serenidade para a gente aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Muita paz e muita luz, que Jesus nos abençoe, e obrigada pela oportunidade, graças a Deus. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré,